Olá, Punk Lovers! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Punklândia aqui no YouTube. Eu sou a Amanda Brasil e hoje trouxe um conteúdo especial para você. Hoje nós vamos aprender como identificar taioba sem fazer confusão com as demais aráceas. Você vai gostar disso, hein? Vamos lá? Bom, pessoal, eu vim aqui para a bancada, onde eu tenho esses exemplares aqui. A nossa estrela do vídeo vai ser a taioba, mas para que a gente possa consumir essa taioba com segurança, é muito importante que a gente saiba diferenciá-la de outras aráceas, principalmente diferenciar a taioba da folha do inhame. Bom, aparentemente a folha da taioba e a do inhame são parecidas. Porém, a gente vai poder fazer essa comparação aqui nesse vídeo e perceber as nuances que separam as duas em categorias alimentícias e não alimentícias na hora de identificar. Então vai ficar muito mais fácil a gente entender o que cada uma dessas plantas tem para nos oferecer no momento da alimentação. Nós vamos começar então com o inhame rosa. Essa é a Colocasia esculenta. Inhame rosa, inhame roxo, inhame de cabeça, inhame de porco, né? São alguns dos seus nomes populares. Esse inhame aqui recebe esse nome de inhame rosa principalmente por conta dessa coloração rosada aqui, logo acima do seu rizoma. Essa parte aqui a gente consegue ver fora do solo. Isso aqui identifica pra gente que esse rizoma, ele já está no ponto de colheita. Então, eu sei que já tem um inhame desenvolvido ali, né, e que eu posso colher e posso consumir depois de um preparo específico, que é deixar esse inhame pós-colheita no sol para secar. Isso ajuda no processo de limpeza desse inhame e evita que a gente fique com aquela irritação, com aquela característica coceira que algumas pessoas sentem na hora de manipular o inhame. Bom, eu tenho aqui esse inhame ainda mais desenvolvido, por isso que ele também se chama inhame de cabeça, porque ele é um inhame grande em relação aos outros, que são bem menores, né, como o inhame japonês, o inhame chinês, por exemplo. Uma outra característica também relacionada ao nome popular, né, que é o inhame de porco, porque já foi muito usado, né, em algumas comunidades tradicionais para alimentar esse tipo de criação, e também tem o nome de inhame do brejo, porque ele gosta muito de lugares encharcados. Então é um inhame que a gente pode plantar, né, os seus rizomas próximos a cursos d'água e até mesmo em áreas embrejadas. Então é o melhor ambiente para o desenvolvimento dessa planta. Nesse caso aqui, ele me oferece como alimento o rizoma, porém as suas folhas são tóxicas e com isso não comestíveis. Então não se come folha de inhame de maneira nenhuma, ok? Bom, a outra planta, né, que é a nossa planta assunto de hoje, é a taioba. A taioba, que é a Xanthosoma taioba, o seu nome científico, ela também é conhecida popularmente como taiá. Então, essa planta aqui, ela nos oferece na alimentação tanto as suas folhas, né, previamente branqueadas e sempre refogadas, nunca crua. A gente também pode consumir, né, algumas indicações asiáticas consomem aí na gastronomia o talo, né, com essa película retirada. Depois eu vou mostrar como é que a gente pode fazer esse aproveitamento. E também os seus rizomas jovens e muito bem cozidos. Então, a taioba, a Xanthosoma taioba, que é essa taioba verdadeira, né, ela tem praticamente toda a planta, ela é aproveitada na alimentação. E aí nós temos aqui uma variação da taioba, né, que é a Xanthosoma violaceum, ou a taioba roxa, ou ainda a taioba açu, ou taiá-açu, né? Algumas pessoas consideram ela como falsa taioba, porém, na literatura, né, no livro Punk no Brasil, ela está lá catalogada como uma planta comestível, né? E o que se come da Xanthosoma violaceum? A gente pode consumir também as suas folhas jovens,
A gente pode consumir o seu talo também com essa película retirada e o seu rizoma. Porém, existe um cuidado ainda maior com essa taioba. Ela, além de ter que passar pelo processo de branqueamento obrigatoriamente, né, o seu rizoma, ele depois de cozido, ele precisa ser frito para garantir um total cozimento dessa planta. E essas folhas, elas precisam ser refogadas, né? Diferente da outra taioba, elas precisam ser refogadas ainda por mais tempo. Então ela chega quase a desmanchar mesmo na panela. Então essa é a forma mais segura de consumir. Se você não se sente seguro em consumir uma planta desconhecida, uma planta nova, ou já teve uma experiência ruim por conta do oxalato existente na taioba comum, essa não é a melhor planta para você. Então, ela tem um uso ornamental, é uma planta muito bonita, né? Ela tem uma cor muito viva, deixa os jardins muito mais coloridos, né? Então, talvez esse seja o melhor uso para essa taioba na sua casa. Bom, gente, então nós agora vamos diferenciar a folha de inhame da folha de taioba, para que a gente não faça mais confusão no momento de colher para o nosso almoço, para a nossa refeição. Vamos lá, vou colocar aqui uma do ladinho da outra para a gente ver as principais diferenças. Quando a gente coloca essas folhas assim lado a lado, a gente já percebe que elas não são idênticas, elas são apenas parecidas, mas existem nuances entre uma folha e outra que podem nos ajudar, podem ser indicadores do que seja taioba e do que seja inhame, ou seja, aquilo que não se come e aquilo que eu posso aproveitar na minha refeição. Então vamos lá, a primeira característica são esses lóbulos da folha. A folha da taioba é essa folha sagitada e tem esse lóbulo aqui, olha, que a gente chama vulgarmente de orelha, né? Acentuado, enquanto aqui a do inhame é um pouco mais arredondada, né? Essa folha não tá tão grande, porém já dá pra ver que existe uma diferença. Essa é mais pontudinha e essa é mais redondinha. A segunda característica é que a folha da taioba, quando ela chega aqui nesse recorte, ela se funde exatamente onde começa o talo, veja bem. Então ela faz esse Y perfeito, né? A gente olhando aqui na parte de trás, então o recorte da folha, ela vem e se funde aqui nesse talinho. A do inhame, ela não só não vai até o final, como também o talo, ele fica bem aqui abaixo, né, da ponta do recorte. Olha só a distância que fica uma coisa da outra, bem diferente da taioba. Vamos à terceira característica. Essa daqui também é muito marcante. Vejam aqui que a folha da taioba, ela tem uma margem que vai circulando toda a extensão da folha. Ela é bem marcada, tá vendo? Dá pra gente enxergar perfeitamente essa margem circundante. Quando a gente vem para a folha do inhame, a gente percebe que a folha do inhame não tem essa característica. Ela é toda lisinha e não tem nada que identifique que ela seja margeada. Outra característica importante com relação à cor. A gente percebe que a taioba tem um verde mais escuro, um verde mais vivo. O inhame é mais claro, mais fosco. E por último, que é uma característica popular, né, que as pessoas, principalmente no interior, costumam ensinar pra gente não cometer esse tipo de erro, é que a taioba, ela tem orelhas de coelho e o inhame tem orelhas de urso. Bom, nós vamos começar então mostrando o que a Xanthosoma taioba tem para oferecer pra gente. Então a gente vai consumir aqui, né, esse rizoma bem cozido. Eu vou tirar esse dedinho aqui, vocês podem ver, ó, que dá pra cozinhar. Fica bem próximo ao inhame. Vou tirar um pedaço aqui pra mostrar pra vocês. Olha só. Então a gente pode deixar secando ao sol por pelo menos uma semana. Ela vai liberar algumas substâncias, essas substâncias vão sendo lavadas e a gente volta a colocar no sol. Quando ela estiver bem sequinha, ela tá pronta para o consumo. Então eu vou cozinhar e os rizomas da taioba eu preferencialmente devo consumir fritos, né, como um chips
ou até mesmo numa forma de tubérculo frito, como a gente faz com a batata mesmo. Então, essa é uma das partes comestíveis dessa planta. A outra parte, né, a mais conhecida, é a folha, tá? A folha precisa passar por um branqueamento prévio também. Algumas pessoas dizem que não faz, mas por segurança é importante fazer por conta da concentração de oxalato de cálcio que tem nessas folhas, ok? Eu posso tirar aqui, ó, esse talo maior. E esses talinhos aqui, que ficam atrás da folha, eu também posso retirar, né, para deixar essa folha mais maleável e eu poder cortar ela bem fininha, como uma couve. Então, essa parte aqui, né, mais grossa, mais grosseira da folha, eu retiro apenas por uma questão, né, de comodidade na hora de picar, né, essa hortaliça, né, e eu posso consumir. Então, como eu faço? Eu enrolo, né, isso como eu faço com a couve, e eu corto bem fininho para poder refogar com alho, com azeite e outros temperos. Uma outra coisa que a taioba também nos oferece é o seu talo, ok? Esse talo aqui, ele tem uma película que precisa ser retirada, então eu vou fazendo isso aqui, né? Em todo o talinho. Depois eu pico e eu também posso fritar, eu também posso refogar, como eu faria com um aspargos, por exemplo. Então, é uma iguaria na culinária asiática e que a gente também encontra na culinária mineira. Então, ó, é bem macio, como vocês podem observar, tá vendo? E a gente pode fazer um branqueamento também desse talo e depois refogar normalmente. E a gente tira essa película porque, como vocês podem ver, ela guarda aqui uma fibra que não é muito agradável na hora de consumir. Então, a gente retira facilmente assim e leva para a panela. Bom, gente, agora eu vou colocar aqui a Xanthosoma violáceo, que é a taioba roxa. Olha essa folha mais jovem dela aqui, ó, para que vocês possam perceber essa cor bonita que ela tem, por isso que ela é bastante ornamental. Mas essa folha, esse talo, né, e esse rizoma também são comestíveis. Eu também vou tirar um pedaço desse rizoma para mostrar para vocês. Olhem só. Essa taioba exige um cuidado maior, então nesse caso aqui o branqueamento é obrigatório, porque ela é uma taioba mais brava, então a concentração de oxalato é ainda maior. Essa sim precisa necessariamente ser consumida cozida e frita. Então, a gente além de fazer o cozimento e descartar a água desse cozimento, desse rizoma, eu ainda frito em óleo quente para que eu possa consumir com segurança. Essa taioba também me oferece como opção a sua folha. A limpeza vai ser bem parecida com a outra, eu também vou tirar essa nervura central mais grossa, mais firme, né? Eu também posso tirar essas laterais aqui. E eu posso rasgar essa folha com as mãos, fazer de uma maneira mais rústica, né? Ou picar também como couve, bem fininha. Faço o prévio branqueamento, né? Ou seja, eu coloco essa folha numa água fervente por 3 a 5 minutos. Espero esse tempo, coloco em água fria para cessar, né, o cozimento e depois eu refogo normalmente. Só que o refogado dessa folha, ele precisa ser ainda mais intenso, ainda mais demorado. A gente costuma dizer que é uma folha que precisa ser super cozida. Ela vira quase uma pasta na panela para poder ser consumida com segurança. Algumas pessoas preferem não passar por esse tipo de risco, então, se for o seu caso, não consuma. Bom, e aqui por último também, né, a gente também tem relatos de pessoas que consomem o talo, então a gente faz da mesma forma que a outra. A gente retira aqui, né, essa película externa do talo, ó, mais fibrosa, né, e usa somente a parte de dentro, né. A mesma coisa, gente, branqueamento
e abundante cozimento dessa folha, desse talinho, ok? Para poder aproveitar sem colocar a saúde em risco. Então, ó, da mesma forma que a outra, é um talo macio. E por último, a gente vai olhar aqui o inhame rosa, né? Que é esse daqui grandão. Que do inhame rosa nós vamos comer apenas o rizoma. A gente vai comer apenas a parte subterrânea dessa planta. Talo e folha estão proibidos, não são comestíveis, são tóxicos, são riquíssimos em oxalato e até mesmo o rizoma, ele precisa ser consumido cozido. Algumas pessoas costumam ensinar a fazer o suco do inhame, mas o inhame não é um alimento para ser consumido cru. Então, quando a gente for consumir, a gente corta bem aqui na base. E esse é o nosso inhame. Essa é a parte comestível dessa planta. Bom, pessoal, um outro erro comum que eu identifico, né, durante as oficinas de identificação, mesmo nas redes sociais, onde as pessoas me enviam fotos de plantas, perguntando se aquela planta é ou não taioba, né, dizendo que eu tenho uma taioba na minha casa que é colorida, ou eu tenho uma taioba na minha casa que é trepadeira. E eu sempre peço para me mandarem a fotografia da planta para ver do que eles estão falando, né? Normalmente essas plantas, elas são da mesma família, então elas têm umas características que casam com as características da folha da taioba, porém não é taioba e não é comestível, é apenas ornamental. Então eu trouxe aqui 4 exemplares de principais confusões que os meus seguidores, que as pessoas que participam das oficinas de identificação, elas acabam cometendo, né, como engano, como erro principal, né? E para a gente desmistificar isso de uma vez e deixar essas plantas longe das nossas panelas. Então, essas plantas, elas têm um caráter somente ornamental. Olhem aqui na mesa. Bom, essa primeira aqui, né, é a colorida que as pessoas tanto falam, que as pessoas costumam confundir, inclusive com a taioba roxa. Isso aqui não é taioba. Isso daqui é o tinhorão, que é o caladium bicolor. Essa planta é extremamente ornamental, essa folha é muito bonita, porém ela não é comestível, inclusive ela é tóxica, então ela não serve para alimentação. Eu tenho essa outra aqui, tá? Que é o coração de boi, que é a Locácia cuculata, tá? Que também é ornamental e que também é tóxica. Então, essa não é uma planta comestível e ela não é taioba definitivamente. Essa outra aqui, as pessoas costumam mandar para mim dizendo que tem uma taioba anã ou uma taioba trepadeira. Ela é muito conhecida. É o cingônio, é uma planta ornamental também, tá? E ela também, obviamente, não pode ir aí para nossa panela, para nossa refeição. E por último aqui, eu trouxe a folha do antúrio. O antúrio que dá essa flor aqui, acho que todo mundo já viu, que também é extremamente linda no jardim. A gente tem bastante aqui também, bastante ornamental e bastante tóxica. Então, esse grupo aqui, com essas 4 plantas, não são plantas comestíveis, são plantas ornamentais e plantas tóxicas. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, o seu comentário, compartilha. Não esqueça de se inscrever no nosso canal Punklandia aqui no YouTube e de acionar o sininho para receber as notificações toda vez que tiver um vídeo novo chegando para você. Um beijo grande e até o próximo!